Nós estamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre a Reforma Protestante. Eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Nós temos aqui vários vídeos com devocionais, com análises de livros da Bíblia, vídeos curtos. Eu tenho certeza, será edificado, será abençoado, assistindo, compartilhando e comentando também em todos esses vídeos. E hoje eu quero continuar com o raciocínio do primeiro vídeo, mas analisando um outro aspecto, o aspecto político. No primeiro vídeo nós falamos um pouquinho do aspecto histórico da reforma e agora eu quero analisar um pouco do aspecto político da época da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, como você sabe, aconteceu em 1517, no dia 31 de outubro de 1517. É importante a gente lembrar que a reforma não aconteceu neste dia, né? Mas a gente considera o dia 31 de outubro como um marco da reforma. A gente vai ver por quê. Ok? Bom, naquela época, como eu disse, estavam começando a se formar um novo pensamento, inclusive um novo pensamento sobre política, sobre organização estatal, né? Nós tínhamos os estados nacionais, mas uma grande parte da Europa fazia parte do chamado Sacro Império Romano Germânico. E os imperadores eram escolhidos por um grupo, por um colegiado formado por 7 pessoas. Nessas 7 pessoas nós tínhamos 3 representantes da igreja, 3 arcebispos, ou 3 bispos responsáveis por um arcebispado, por uma região. E 4 eram príncipes, que eram normalmente da região onde aconteceria aquela eleição. Acontece que quando da escolha do imperador para o Império Sacro-Romano Germânico, no início do século XVI, um dos arcebispados estava vago, não havia arcebispo. Então, o colégio eleitoral estava sendo formado apenas por 6 pessoas. E aí era um problema. Por quê? Porque 6 pessoas você tem a possibilidade de um empate. E como era uma disputa acirrada, não era interessante que isso acontecesse. Então, uma das famílias, família de um dos príncipes que já votava, que já tinha um voto, o poder de voto, né, nesse colégio eleitoral, resolve usar de uma artimanha política para ter 2 votos. Então você percebe que essa coisa de tentar manipular voto para ter pareceres favoráveis é bem antiga, né? Essa família tinha um filho chamado Alberto e faz um arranjo para que esse jovem Alberto se torne bispo, assuma o arcebispado que estava vago nessa época de Brandemburgo, e então a família teria 2 votos, o voto como príncipe e o voto do arcebispo de Brandemburgo. Só que havia 2 problemas. O primeiro problema era o de que Alberto era um leigo, ele não era padre, ele não fazia parte do clero. Isso era um problema, porque como que um bispo seria ordenado se a pessoa ainda não era do clero, não é? Houve então um arranjo da igreja, Papa Leão X, na época, com a família, e esse jovem Alberto foi consagrado ao sacerdócio. Mas havia então um segundo problema. O Código de Direito Canônico limitava, né, a idade para que um padre pudesse ser consagrado a bispo. Havia uma idade mínima. Mas o próprio Código Canônico previa uma exceção. Havia uma exceção.
jovens padres podiam ser levados para o bispado com a autorização do Papa. Caso o Papa autorizasse, se o Papa referendasse, aquele jovem padre podia se tornar um bispo. A família, então, de Alberto, que já havia organizado para que ele se tornasse um sacerdote, entra em contato com Leão X, com o Papa, e através de uma vultuosa soma em dinheiro, o Papa concede o bispado a Alberto. Alberto se torna Alberto de Brandemburgo, o bispo, o arcebispo de Brandemburgo. A família, para que isso se tornasse possível, a família, que era uma família rica, mas que não tinha todo o dinheiro necessário, faz um empréstimo junto ao Banco de Augsburg e se torna uma família endividada, não é? Para resolver isso, a família planeja com o Papa uma saída. Qual foi a estratégia? A família contrai o empréstimo, paga para o Papa leva Alberto para bispo, para arcebispo, né? Arcebispo, a palavra arque significa principal, então arcebispo é um administrador principal, um bispo principal. Leva para bispo, em troca, o Papa daria para Alberto a autorização para que novas indulgências fossem feitas, inclusive ampliando o alcance dessas indulgências e também ampliando o valor. Bom, mas é óbvio que a igreja não faria um acordo para que um bispo cobrasse indulgências sem que a igreja levasse alguma vantagem nisso, não é? É exatamente por isso que eu hoje coloquei aqui como fundo essa figura que eu acho que a maioria deve se lembrar, né? Que é a capa do disco The Wall, né? Do Pink Floyd. Waters, um dos componentes da banda Pink Floyd, pensava ou sonhava que houvesse uma parede, um muro que o separasse da sociedade, porque ele teve uma infância complicada, o avô morreu na Primeira Guerra, o pai morreu na Segunda Guerra, ele sofria bullying na escola, né, tinha uma série de problemas, então ele preferia se isolar do mundo, por isso o muro, por isso The Wall, né? E era exatamente, eu coloquei por esse motivo, né? Porque era exatamente isso que a igreja fazia. Só que a igreja construía um muro não entre a igreja e a sociedade, mas entre o povo e Deus. E quem tinha autoridade para retirar o muro ou para abrir o portão desse muro era só a igreja. E esse portão, essa porta, né, para a gente ser bíblico, essa porta só se abria mediante pagamentos. Então, o que era a indulgência? A indulgência era o pagamento para que a porta se abrisse, para que alguém pudesse ter acesso ao reino de Deus. E quando a igreja dá a Alberto, quando o Papa Leão X dá a Alberto a autorização para cobrar indulgências, em troca, a igreja exige que uma parte dessas indulgências seja enviada para a igreja, para auxiliar na construção da Basílica de São Pedro, né? A igreja de São Pedro. E a outra parte iria para a família de Alberto, para pagar o empréstimo. Então, na verdade, se você entendeu, né, pensa comigo, quem estava pagando o bispado? O povo, não é? O povo estava pagando o bispado e o povo estava pagando a construção da igreja de São Pedro. Por quê? Porque era o povo quem iria comprar as indulgências. Alberto ganhou um cargo, era um arcebispo, o Papa Leão X recebeu uma vultuosa soma em dinheiro, não é? E o povo estava pagando toda a conta. Ocorre que Alberto, por providência divina, não escolhe bem o responsável pela cobrança das indulgências. Alberto escolhe um dominicano chamado Tetzel. E Tetzel já era uma figura conhecida, especialmente conhecida de um monge que estava, nessa época, na cidade de Wittenberg, onde hoje é a Alemanha.
E esse monge não só se revolta contra essas cobranças, como chama para um debate os responsáveis pela igreja para falarem a respeito dessa cobrança. E esse monge se chamava Martinho Lutero. Por isso Lutero é considerado o pai da reforma. Aí nós vamos entender por que reforma e depois por que reforma protestante. Vamos entender bem o que isso significa para a gente parar de ficar chamando qualquer pessoa de protestante, né? Historicamente isso não faz sentido. Mas quando Tetzel chega à cidade para cobrar as indulgências, Lutero está pregando exatamente contra essas indulgências. E há um fato que se torna um estopim do ânimo, né, de Lutero, desse ânimo mesmo para agir de Lutero, quando ele prega, né, afixa na porta da catedral, em um dos portões de entrada da catedral, as suas 95 teses. Existem historiadores que dizem que essas teses não foram fixadas na porta, mas a maioria concorda que sim, que elas foram fixadas e não chegaram nem a ser lidas pelas pessoas, porque os alunos de Lutero teriam retirado essas teses da porta da entrada da igreja e levado para uma prensa, feito várias cópias e distribuído essas cópias para que as pessoas tomassem conhecimento do que Lutero estava propondo. É importante e é justo nós falarmos que Lutero não foi o primeiro reformador. Como eu citei no primeiro vídeo, nós tivemos John Huss, nós tivemos John Wycliffe, nós tivemos Savonarola, né? Nós podemos falar de Savonarola, podemos falar de Jerônimo. Todos esses homens foram padres que tentaram mudar a igreja, e tentaram mudar a igreja, a prática pelo menos da igreja, de dentro da igreja. Eles não queriam uma nova religião, eles queriam que a igreja voltasse a ser o que as escrituras dizem que a igreja deve ser. Foram queimados, foram julgados e queimados pela Inquisição, com exceção de Wycliffe, que morreu de causas naturais, mas os outros foram queimados pela Inquisição. Lutero era um jovem, né? Quando Lutero vai para o seminário, Lutero era um aluno da Faculdade de Direito, e aí em 1505 Lutero tem uma epifania, né? Lutero tem uma experiência com Deus e nessa experiência ele resolve dedicar a sua vida à igreja, se torna um monge e tem a oportunidade, graças ao seu mentor, de ler as Sagradas Escrituras. Como eu disse, isso não era algo comum. Muitos padres se tornavam padres sem nunca ter visto a Bíblia. Lutero teve a oportunidade, ele ganhou uma Bíblia. Há uma frase interessante de Lutero, em que ele diz que o sonho da vida dele, o que ardia o coração dele, era o desejo de ter nas suas mãos a Santa Palavra de Deus. E aí ele ganha uma Bíblia muito usada já, do seu mentor, e Lutero começa a estudar essa Bíblia. Lutero se torna doutor em filosofia, é convidado para assumir a cátedra da pregação da palavra em Wittenberg, e lá Lutero começa a ensinar as pessoas as Sagradas Escrituras. Ocorre que nesse período, Lutero agora com cerca de 33, 34 anos, Lutero lê o texto de Romanos. E quando Lutero chega ao versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, Lutero entende que a salvação não é por obras meritórias, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mediante a ação da graça salvadora na vida do homem. Lutero, então, diante dessa revelação, começa a perceber que tudo que a igreja estava fazendo era apenas criar um muro entre o homem e o Salvador. A igreja impedia que o homem se aproximasse do Salvador. Por quê? Porque a igreja, dominando
Dessa forma, a mentalidade das pessoas conseguia mais dinheiro. É importante a gente lembrar que, por exemplo, Leão X, quando assumiu o papado, ele disse: Deus nos deu o papado, aproveitemo-nos dele. Ou seja, não havia no coração da maioria dos papas a intenção de servir o rebanho, mas de ser servido pelo rebanho. Nesse contexto, Lutero então lê Romanos, entende o que o texto está dizendo. A seguir ele passa a estudar a carta aos Gálatas, percebe que a carta é muito clara em relação à salvação e obras e começa a ensinar isso. Tetzel então chega à cidade, começa a vender indulgências e Lutero assume para si o compromisso de demonstrar que a igreja estava errada. Escreve as suas 95 teses, que na verdade era um convite para debate, né? E através dessas 95 teses, ele é denunciado ao Papa. O Papa, então, só lembrando, essas teses foram fixadas no dia 31 de outubro de 1517. Lutero, então, foi denunciado ao Papa. O Papa publica, então, uma bula. E nessa bula, o Papa, a bula se chama Levanta-te, Senhor, Exsurge Domini. Nessa bula, o Papa dá a Lutero 60 dias para se retratar. Importante a gente lembrar que Lutero já havia sido confrontado por dois intelectuais da época, um chamado John Eck, a quem Lutero não só afirmou o que cria, afirmou ou reafirmou o que havia escrito nas 95 teses, mas defendeu John Huss, dizendo que a igreja havia errado em queimar John Huss. E o bispo Carretano também havia inquirido Lutero em 1518, e Lutero novamente confirma a sua convicção na salvação pela fé, somente mediante a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo. Em 1520, a gente tem então a bula ordenando a Lutero que Lutero se retrate. Outro fato importante, a gente às vezes lê, né, ou estuda, né, a dieta de Worms, por exemplo. O que é uma dieta? Naquela época, a dieta era a reunião do parlamento. Então, quando o parlamento se reunia, essa reunião se chamava dieta. Então, Lutero não se retrata, é então convocada a dieta de Worms, em 1521. Na dieta de Worms, Lutero reafirma sua posição. E após um período, alguns dias em que ele fica ali respondendo a perguntas, não só do arcebispo, mas de outros enviados da igreja, Lutero reafirma e faz a sua famosa declaração: a não ser que eu seja convencido pela razão natural ou pelas santas escrituras, não me retratarei. Que Deus tenha piedade da minha alma. Naquele dia, Lutero está afirmando para o parlamento que, a não ser que o convencessem pela Bíblia de que ele estava errado, ele não se retrataria. Lutero, então, vai ser novamente alvo de uma nova bula papal, essa agora excomungando Lutero. E Lutero só não foi levado para a fogueira porque ele é sequestrado por adeptos quando sai da dieta de Worms e levado para um castelo de um simpatizante com as suas ideias. E nesse castelo, Lutero vai traduzir o Novo Testamento para alemão e vai começar a tradução do Antigo Testamento. Seria muito injusto nós falarmos da Reforma, citarmos Lutero e pensarmos que a produção de Lutero se resumiu às 95 teses, não que não sejam importantes, né, que não tenham peso teológico, não é isso, e a tradução da Bíblia para o alemão, não é? Mas Lutero foi um profícuo escritor, um grande compositor, especialmente 4 livros escritos por Lutero são muito importantes e muito profundos. Um deles,
nascido escravo, demonstra a fidelidade de Lutero às Escrituras e a sua profunda convicção de que todo homem nasce sob o pecado. Lutero concorda com a teologia do pecado original. Ele entende que todo homem, toda mulher nascem pecadores e que precisam de um Salvador. E, além disso, Lutero acaba com a obrigatoriedade do celibato. Lutero se casa, um grupo de freiras deixa o convento e vem para participar da reforma proposta por Lutero, e Lutero se casa com uma dessas freiras. Ainda escreveu um livro também muito importante e eu acho que muito atual, cujo tema, que numa tradução bem livre aqui, poderíamos dizer o cativeiro babilônico da igreja, mostrando que a igreja estava presa ao sistema babilônico, ao sistema de governo do mundo, e que a igreja precisava se libertar dele. Não é um tema muito atual, um tema que nós precisamos pensar e precisamos discutir dentro das igrejas, dentro dos seminários, para que a igreja de Cristo volte a ter como foco e como alvo o Evangelho, a pregação e a salvação do pecador. A reforma, ou as igrejas luteranas, começam a se multiplicar por toda a Alemanha. Acontece um período então de guerras entre a igreja luterana e a igreja romana. Nesse período nós temos uma nova dieta, uma nova reunião do parlamento, e nessa reunião acontece um tratado de paz. Esse tratado de paz não dura muito, e quando esse tratado acaba, luteranos começam, em todo o país, a se manifestarem contra o fim dessa paz que havia sido combinada. Estas manifestações foram chamadas de protestos dos luteranos, daí o nome protestantes. Então, em regra, do ponto de vista histórico, protestantes, ou os protestantes, foram aqueles que protestaram contra a decisão tomada por uma reunião, por uma dieta, uma reunião do parlamento, que acabou com a conciliação entre a nova igreja, a igreja luterana, e a igreja romana. Então, hoje, historicamente, existem protestantes? Não. Foi só aquele grupo, naquela época. Nós não fazemos parte de um grupo protestante, porque nós não estamos protestando contra uma decisão do parlamento. Esse nome, historicamente, foi dado somente àquelas pessoas. A gente percebe, então, que a igreja luterana, como eu disse, ela se espalha na Alemanha, e a gente vai ter a reforma muito caracterizada por um luteranismo dentro da Alemanha. Mas a reforma não se restringiu à Alemanha, e também não se restringiu apenas a Lutero. Quando a gente sai, eu vou colocar aqui uma figura para vocês entenderem isso melhor. Quando a gente sai da Alemanha, a gente vai, por exemplo, para a Suíça, a gente vai ter na Suíça João Calvino. João Calvino é um reformador, foi influenciado por Lutero, mas Calvino começa uma nova teologia, chamada de calvinismo. Então, na Suíça, a gente vai ter uma predominância do calvinismo. Em outras regiões, por exemplo, na Escócia, nós já vamos ter ainda uma reforma, mas dentro do princípio da reforma, mas uma predominância do que hoje nós chamamos de presbiterianismo. Depois, a gente vai entender isso lá com os remonstrantes, nos nossos próximos vídeos, mas o presbiterianismo assume a teologia calvinista, ou pelo menos a soteriologia calvinista. Mas o presbiterianismo tem como seu principal nome John Knox. Não é? Já o calvinismo, ou pelo menos o calvinismo histórico, tem como principais nomes Calvino e Teodório de Beza, que foi o sucessor de Calvino. Aí a gente vai ter regiões diferentes com a reforma acontecendo de formas diferentes nessas regiões.
Esses reformadores que eu citei, Calvino, Beza, Zwinglio, Lutero, não eram, John Knox, não eram reformadores tão radicais. A gente vai ter então um movimento que é chamado de movimento reformado até hoje, considerado movimento reformado, que é o movimento calvinista, né? Onde nós vamos ter a igreja reformada. A gente tem a igreja luterana, basicamente naquela época na Alemanha, e aí nós vamos ter tanto em Zurique quanto em Genebra os calvinistas, a igreja reformada. Mas a gente tem um movimento muito mais radical, que foi chamado de anabatistas. Esse movimento começa também em Zurique, com Menos Simons, em Zurique. E qual a principal diferença? Aqui rapidamente, só para você entender. Os anabatistas são aqueles que não aceitam o batismo de crianças. Já os calvinistas batizam crianças, os luteranos batizam crianças, os anabatistas não. Eles não entendem que a criança deve ser batizada porque a criança não tem consciência do pecado. Então, de uma forma bem geral, os pentecostais de hoje são anabatistas, né? Não tem toda aquela radicalidade, mas são anabatistas. Outro movimento ainda importante, e aí já também com bastante política envolvida, é o anglicanismo. A igreja anglicana, que até hoje é a igreja oficial da Inglaterra, né, é a igreja estatal, né, por assim dizer, porque ela tem o soberano da Inglaterra, o seu chefe, né, é uma igreja também com origem na Reforma, mas com um pensamento teológico diferente, tanto dos anabatistas quanto dos calvinistas. E a gente vai ter na Inglaterra não só esse movimento, mas também o início do movimento do puritanismo, que depois vai migrar uma boa parte para os Estados Unidos. Então, a Reforma não foi um movimento exclusivamente alemão. Ela tem a sua origem, ou digamos assim, ela tem o seu momento principal na Alemanha, mas nós tivemos, como eu disse, Jan Hus, nós tivemos John Wycliffe na Inglaterra, nós tivemos Savonarola em Veneza, nós tivemos em vários outros lugares reformadores. Lutero foi até 1517 o principal deles. Depois Calvino, na minha opinião, o segundo mais importante, né? Sem menosprezar Melanchthon, que vai suceder Lutero, mas Calvino, na minha opinião, é o segundo mais importante dos reformadores. No próximo vídeo, nós vamos entender as diferenças principais entre a reforma calvinista e a reforma luterana. E aí nós entenderemos por que nós temos igrejas que creem na soberania de Deus no ato da salvação e igrejas que creem na soberania de Deus, mas no livre-arbítrio. Eu te aguardo. Até lá.